Paz do Senhor, pessoal. Amém. Deus abençoe a todos. Esse é o canal Conjuntura. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos estrear o Conjuntura Séries com o tema Levitas. Amém. Nós vamos dividir em 2 vídeos e vamos falar sobre a origem dos levitas, as suas funções, quando eles surgem, quando eles aparecem também no Novo Testamento e como eles se comportam hoje, nos dias atuais. Quem são os levitas contemporâneos? Amém? Glória a Deus. Dito isso, eu te convido a se inscrever no canal, a apertar no sininho para você receber as novidades, a você compartilhar o vídeo e também a você dar um like ou, se não gostou, também dá um dislike. Afinal de contas, o canal Conjuntura ele é democrático e a sua opinião é muito importante, seja ela positiva ou negativa. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. E também eu te convido a comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você, de repente, coloca aí que faltou alguma coisa ou acrescenta algo no sentido de fomentar esse vídeo. Amém? Eu também te convido a você escrever aí também uma sugestão de novos vídeos, de novos temas, para nós trazermos aqui à luz da Bíblia. Amém? Afinal de contas, não é a minha opinião, nem a sua opinião, é justamente aquilo que a Bíblia diz dos assuntos que nós vamos trazer aqui no canal. E hoje a estreia do Conjuntura Séries, vamos falar de um tema assim pertinente, que chama Levitas. É certo nós chamarmos aquela pessoa que toca e que canta na igreja de levita? Então, vamos saber isso hoje, amém? Então, sem mais delongas, dito tudo isso, vamos entender agora a origem dos levitas, amém? Vamos no livro de Gênesis, no capítulo 29, no versículo 32 ao 35, aí diz a genealogia dos levitas. Como é que surgiram eles? Jacó, na verdade, ele tinha interesse por Raquel, filha de Labão. E aí você sabe a história, né? Trabalhou vários anos lá para ter direito a casar com a filha de Labão, que seria Raquel, mas, trabalhado esse tempo todo, Labão deu a sua primogênita, Leia. Houve ali uma situação complicada, né? Então, Jacó se deita com Leia, e eles têm alguns filhos, e o terceiro filho é Levi. E nós vamos entender por que Leia deu o nome de Levi a esse terceiro filho. Amém? Vamos lá. No versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Qual é a razão de Levi? A resposta está no próprio versículo, quando ela diz o seguinte: agora esta vez se juntará meu marido comigo. Como Jacó não amava Leia, então existia ali uma relação assim meio fria, né? Distante. E Leia ela estava assim, se sentindo assim, isolada, né? Não tinha o seu amor que ela dava, o amor que ela dava para Jacó, ela não tinha em retribuição também, né? Só ela amava Jacó. Então ela meio que como se estivesse profetizando ali que esse terceiro filho iria ser um motivo de uma aproximação de verdade, né? De um amor ali mútuo, né? O amor ali do casal iria acontecer através do nascimento de Levi. Por isso que o nome de Levi, que é um nome hebraico, traduzindo o nome, Levi significa juntos, unidos, união, ajuntados. Então, Leia colocou esse nome justamente nesse sentido, meio que profetizando ali que esse terceiro filho seria a razão de um amor, de um nascimento de um amor mútuo ali entre Jacó e Leia. O que não aconteceu, né? Levi, seguindo a genealogia ali dos levitas, ele gera Gerson, Coate e Merari. E Coate gera Arão.
E Arão gera Arão. Amém? Quem era irmão de Arão? Vamos ver aqui. Vamos conhecer um levita muito conhecido da Bíblia, no qual eu e você admiramos essa pessoa. Amém? Vamos ler então no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos conhecer quem é esse levita. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Então, pegou a charada? Sabe quem é esse filho? Moisés. Isso mesmo. Moisés, ele era um levita. Moisés foi aquele homem que libertou o povo hebreu da escravidão egípcia, conforme Deus o ordenara. Amém? Que personagem, né? É um homem admirado por todos nós. Moisés, ele era um levita. Amém? Glória a Deus. E Moisés, quando ele sobe lá no monte para falar com Deus, e Deus está dando ali para ele orientações, ordenanças, já aqui no capítulo 32 de Êxodo, e aí nós vamos ver aqui uma atitude que mudou a história da tribo de Levi e dos levitas desde então. Moisés está falando com Deus, e Deus fala que o povo que ele tinha libertado, o povo hebreu, que estava ali no arraial, agora estava adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, eles tinham ali pegado as suas joias, eles tinham derretido no fogo e fizeram surgir dali do fogo ali, lapidaram um bezerro de ouro. E começaram a adorar aquele bezerro, começaram a cultuar, e aquilo foi algo terrível para Deus, porque Deus abomina esse tipo de idolatria, né? Você pegar um ídolo e você adorar, cultuar aquele ídolo. E Deus estava extremamente aborrecido ao ponto de querer exterminar todo o povo hebreu. Mas Moisés, com muita sabedoria e ousadia, ele conversa com Deus e Deus ameniza essa situação. Mas, de qualquer forma, é tomada uma atitude ali por parte de Moisés para exterminar aquele povo idólatra. E não, digamos assim, infectar o restante do povo e botar tudo a perder. E é nesse feito aqui, nessa luta que há nesse momento aqui da Bíblia, que nós vemos uma atitude muito, muito honrada dos levitas. Vamos ver aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, no versículo 25, descreve assim: E vendo Moisés que o povo estava despido, gente, quando fala despido aqui, não quer dizer que eles estavam nus, mas eles estavam despidos de moral, estavam despidos ali de honra, estavam completamente ali tomados por um espírito de depravação, entendeu? Estavam tomados por isso, estavam cegos, né? Estavam ali extremamente carnais. Porque Arão o havia despido para a vergonha entre seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. Que atitude, né? Olha a pergunta que Moisés disse: Quem é do Senhor, junte-se a mim. A Bíblia diz que os filhos de Levi se juntaram a Moisés por também não aceitarem aquela situação de idolatria no meio do povo. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Viu só como esses valentes, né? Porque eles obedeceram a ordem de Deus, né? Eles foram homens honrados e honraram mais a Deus ainda. E, puxa vida, se você pensar, eles mataram ali os seus irmãos. Porque quando a Bíblia também fala assim que todo o povo da tribo de Levi se juntou com Moisés, isso é uma hipérbole, tá, gente? Então, quando fala todo no sentido de hipérbole, não quer dizer toda a tribo de Levi também.
mas grande parte da tribo de Levi se juntou a Moisés e desceu a espada no povo idólatra. Amém? Continuando então. Agora nós vamos para o livro de Números, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Números 1, a epígrafe fala o seguinte, descreve assim: Deus manda Moisés numerar as tribos. O interessante é que no mesmo capítulo, no versículo 47, diz o seguinte: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu pões levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Viu só? Então aqui você já percebe que os levitas já têm as funções a exercer diante do tabernáculo. Inclusive, quando o tabernáculo era montado, eles ficavam ali ao redor do tabernáculo. Eles eram a primeira tribo a fazer um círculo no tabernáculo, era a tribo de Levi, eram os levitas, porque eles tinham ordens a cumprir ali. Viu só como Deus, ele levou em consideração aquela atitude diante daquele ato de idolatria do povo. Quer dizer, eles foram os primeiros ali a se juntar a Moisés à obediência e honrando a Deus. Viu só como isso pesou também na escolha do povo da tribo de Levi? Continuando, no capítulo 3, a epígrafe fala assim: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Detalhe, gente, os filhos de Arão e os levitas, na verdade, todos ali eram levitas, tá? Conforme nós vimos aqui na genealogia no início do vídeo. Todos ali eram levitas. Só que alguns depois se tornam sacerdotes, mas continuam sendo levitas, e os outros continuam fazendo outros tipos de serviços ali no tabernáculo. E aqui nós percebemos que tanto a tribo de Gerson, a família de Gerson, no caso, de Coate e de Merari, tem algumas funções específicas aqui. No capítulo 3, nós vemos que, no 25, ó, e a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o quê? O tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. Amém? Então aqui já tem umas funções específicas dos filhos de Gerson. Amém? Agora nós vamos ver em relação aos filhos de Coate. No 29. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa eterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será quem? A arca e a mesa e o castiçal e os altares e os utensílios do santuário, com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Então aqui já fala da função dos filhos de Coate. Agora vamos ver a função dos filhos de Merari, que está aqui no 36. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. Amém? Então aqui já nós estamos vendo o trabalho que eles estavam fazendo ali dentro do tabernáculo. Cada um tinha uma função ali. Detalhe, aqui ainda não se fala nada de música. Aqui não se fala nada de canto ainda. Amém? Vamos lá então para o livro de Números 8. Números 8, do versículo 5. Aqui sim, na epígrafe fala a consagração dos levitas. Uma oficialização e consagração dos levitas.
Então, se você pegar aqui esse capítulo do 5 até o 26, você vê todo o ritual de consagração dos levitas para trabalhar no tabernáculo. Eu vou ler aqui só o início, que diz assim, ó: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes e se purificarão. E aqui você discorre o texto todo, que continua o ato de purificação. Ali também existem sacrifícios e tudo mais. Para você ver como os levitas, eles eram assim, eles tinham que estar extremamente ali purificados, santificados para trabalhar no templo, né, no tabernáculo do Senhor. Quer dizer, não era um povo qualquer. Eles, de fato, eles eram muito usados por Deus nos serviços do tabernáculo como sacerdotes e outros serviços que faziam parte do ministério deles. Então não era algo assim, não era qualquer coisa. Era algo assim muito importante para Deus. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, no versículo 8, também tem algo muito interessante para nós aqui. Aqui fala da vocação da tribo de Levi, também a epígrafe. E aqui no 8 diz o seguinte: No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Quer dizer, eles foram a única tribo, gente, que tinham o direito de carregar a arca do Senhor. A arca do Senhor tipificava o quê? A presença de Deus no meio do arraial do povo israelita. Quando eles iam para a guerra, quando o povo israelita ia para a guerra, somente os levitas poderiam tocar e levar a arca até próximo à zona de batalha. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus naquele lugar. Entendeu? Você está entendendo o grau de santidade e de purificação que eles deveriam estar para carregar essa arca? Não é para qualquer um. Por isso que eles são um povo diferenciado no meio do povo de Deus. Amém? Vamos lá, continuando. Nós vamos ler aqui o livro de 1 Crônicas 6:34. 1 Crônicas 6:34. Aliás, 6:31. Aí sim, nós percebemos que já existe um direcionamento de Davi para que também mais uma função fosse agregada ao ministério dos levitas. Detalhe, Davi não era um levita, gente. Davi, ele pertencia à tribo de Judá. Davi não era um levita, porque alguém pode pensar, alguém pode equivocadamente achar, porque Davi adorava a Deus com a sua harpa nos campos e tudo mais, então Davi fazia muitos salmos, né, muitas canções, e alguém pode achar, Davi era um levita. Davi não era levita, irmãos. Davi, ele era da tribo de Judá. Não tinha nada a ver com a tribo de Levi. Amém? E aqui ele como rei, institui mais uma função. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no ministério. Viu só? Então, a partir daqui é instituído que também os levitas passariam também a adorar a Deus com cânticos e com instrumentos musicais. E mais uma vez, Davi não era levita. Glória a Deus. Vamos lá, caminhando para o final, tá? 2 Crônicas, capítulo 31. Ezequias assume o reinado do povo israelita, né? Eles estavam ali completamente no reinado anterior. Eles estavam ali
caídos em pecado, idolatrando a outros deuses, adorando a outros deuses, a outros ídolos. Ezequias assume o reinado do povo israelita, restitui a adoração a Deus, restitui o culto a Deus, e aqui ele faz uma regulamentação dos levitas. 2 Crônicas 31, versículo 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Aqui diz, os sacerdotes e levitas, lembrando que sacerdote e levita, eles eram da mesma tribo, a tribo de Levi. Portanto, tanto sacerdotes como levitas, eles eram levitas. Tá? Aqui só foi feita só uma ordenação aqui da parte de Ezequias. E a última referência, eles vão celebrar a Páscoa. Aqui era a Páscoa, naquele momento ali, no capítulo 35. Nós vemos aqui no versículo 3, algo muito importante também. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor, vosso Deus, e ao vosso povo de Israel. O que eu acho importante desse versículo aqui, gente? E disse aos levitas que ensinavam a todo o povo de Israel. Amém? O que eu aprendo com isso? Os levitas não eram um povo qualquer. Eles eram consagrados, estavam ali em constante purificação. Ainda tem também um detalhe. Eles só serviam no tabernáculo a partir dos 25 anos e se aposentavam com 50 anos. Amém? Moisés era um levita, Davi não era levita. E você percebe que no último versículo aqui que nós lemos aqui, eles ensinavam todo o povo de Israel. Viu só? A responsabilidade de ser um levita naquela época. No próximo vídeo, nós vamos ver em que momento os levitas aparecem no Novo Testamento e quem são os levitas de hoje. Eu digo que você vai ter surpresa. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Eu quero mandar um beijo especial para o meu sobrinho Juan, para minha sobrinha Kemi, para minha sobrinha Gabi, para o meu neto Bernardo. Amém? Para você que está assistindo, um ósculo santo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperta no sininho para receber as novidades, compartilhe o vídeo. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um dislike. Coloque seu comentário aí, a sua sugestão de um novo vídeo, um novo tema. Amém? Porque esse canal aqui, ele é um canal democrático e ele é um canal de bênção para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor. Glória a Deus.